Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos agora conversar sobre os elementos e atributos do ato administrativo. Iniciamos com o estudo dos elementos do ato administrativo. Primeiramente, você deve ficar atento. A doutrina brasileira utiliza para designar as características que formam o ato administrativo em si, além da denominação elementos, os termos requisitos ou pressupostos do ato administrativo. E são 5 os elementos do ato administrativo: o agente competente, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. E vamos agora observar e estudar cada um desses. O primeiro elemento corresponde ao agente competente, também chamado de competência. Esse requisito determina que o ato administrativo deve ser editado por agente público competente, legalmente definido para o exercício de determinada função administrativa. A competência é, portanto, a prerrogativa atribuída pelo ordenamento jurídico às entidades administrativas e aos órgãos públicos, habilitando os agentes públicos para o exercício da função pública. O segundo elemento é a forma, que é a maneira pela qual a vontade da administração se exterioriza com o objetivo de produzir efeitos jurídicos. Refere-se também aos procedimentos prévios exigidos na expedição do ato administrativo. Atenção, a regra geral é a de que os atos administrativos são escritos. Excepcionalmente, os atos administrativos concretizam-se por meio de ordens verbais ou sinais, como, por exemplo, as instruções momentâneas de um superior hierárquico e a sinalização de trânsito. O terceiro elemento do ato administrativo é a finalidade, também chamada de objetivo. A finalidade representa aquilo que se busca com a edição do ato, ou seja, o seu resultado na prática, sempre com foco no interesse público. A finalidade, portanto, é o objetivo de interesse público que se pretende alcançar com a prática do ato. Sempre que o ato for praticado visando a defesa de interesse alheio ao interesse público, aí será nulo por desvio de finalidade. O quarto elemento do ato é o motivo. Motivo é a situação de fato ou de direito que justifica, determina ou autoriza a edição do ato, representando a causa do ato. O motivo não deve ser confundido com a motivação dos atos administrativos, ou seja, a exteriorização dos motivos. A motivação é a explicação por escrito das razões que levaram à prática do ato. Portanto, cuidado. O motivo é elemento do ato administrativo, enquanto a motivação é requisito formal do ato. O quinto e último elemento do ato é objeto ou conteúdo. O objeto é o conteúdo do ato, é aquilo que esse ato estabelece. É a modificação trazida pelo ato ao ordenamento jurídico. Pode ser ainda o resultado prático pretendido que dá causa à expedição do ato. Ok, pessoal? Então, concluída essa análise, vamos apresentar agora os atributos dos atos administrativos. Esses atributos são revestidos de propriedades jurídicas especiais que decorrem da supremacia do interesse público sobre o privado. E são essas características que diferenciam os atos administrativos dos demais atos jurídicos. A mais recente doutrina referencia aos seguintes atributos: presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade e tipicidade, ok? E checando agora cada um desses itens. A presunção de legitimidade relaciona-se à suposição de que os atos administrativos são formados com a devida observância das regras legais que os disciplinam, ou seja, a sua conformidade em relação à lei. Essa presunção de veracidade, por sua vez, estabelece que os fatos alegados pela administração pública em suas certidões, atestados, declarações e informações por essa fornecidos se presumem verdadeiros. Já a imperatividade, também chamada de coercibilidade, refere-se à possibilidade da administração pública, de maneira unilateral, criar obrigações, impor restrições para os seus administrados. Ou seja, os atos são dotados de força cogente. O atributo da imperatividade significa que o ato administrativo pode criar unilateralmente obrigações aos particulares,
independentemente da anuência desses. Ao examinarmos a exigibilidade, verificamos que esse atributo permite à administração aplicar punições aos particulares por violação da ordem jurídica sem necessidade, portanto, de ordem judicial. A exigibilidade corresponde ao poder de aplicar sanções administrativas, como multas, advertências e até interdição de estabelecimentos comerciais, por exemplo. Enquanto isso, o atributo da autoexecutoriedade permite que a administração realize a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais, usando a força física, se preciso for, para desconstituir uma situação concreta que viole a ordem jurídica. São exemplos de autoexecutoriedade: o guinchamento de carro parado em local proibido e o fechamento de restaurante pela vigilância sanitária. E ainda, a apreensão de mercadorias contrabandeadas. Por fim, o atributo da tipicidade refere-se à necessidade de se respeitar a finalidade específica definida na lei para cada espécie de ato administrativo. Assim, dependendo da finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. A tipicidade é uma derivação do princípio da legalidade, que impede a administração pública de praticar atos atípicos ou inominados. A tipicidade proíbe, por exemplo, que a regulamentação de dispositivo legal seja promovida por meio de uma portaria, já que tal tarefa cabe legalmente a outra categoria de ato, que é o decreto. Ok? Com isso, concluímos o nosso estudo dos elementos e atributos do ato administrativo. Ok? Chamo a atenção para a necessidade de complementação de estudos a partir da leitura do e-book disponível em sua área do aluno. Um abraço e até a próxima.